Conversando à luz das Escrituras, uma mesa de opiniões acerca de assuntos da atualidade à luz da Bíblia. Pastor, minha irmã, bom dia para você que está chegando agora, bom dia para você que está conosco desde mais cedo. Que Deus possa te abençoar, que seja uma quarta-feira repleta de bênçãos, de vitória da parte do Senhor para a sua vida. Nós vamos começar mais um programa Conversando à Luz das Escrituras e hoje continuaremos tratando sobre um assunto tão necessário e tão urgente que é a cruz de Cristo. Eu vou fazer o pedido que sempre faço para você. Pegue aí o link desse programa, tanto no Facebook quanto no YouTube, e compartilhe nos grupos do WhatsApp. Joga lá no Troque Venda que você tem lá, que você vende suas bugigangas. Joga no grupo do condomínio, joga no grupo da escola dos teus filhos. Se alguém reclamar, você diz que você está fazendo isso para abençoar e pede desculpa. E se te expulsarem do grupo, depois eu intercedo por você. Mas divulgue isso para o maior número de pessoas que você possa divulgar, porque sem dúvida nenhuma o conteúdo de hoje vai abençoar muito a sua vida e a vida de quem você compartilhar. Hoje nós temos aqui dois amigos, dois pastores, dois mestres muito entendidos e muito esclarecidos nesse assunto, e eu quero já pedir a eles que façam a sua saudação inicial, e vocês podem participar mandando aí perguntas, comentários, agregando valor a esse bate-papo. Pastor Adriano, que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, meu amigo, por estar aqui. Paz de Cristo Jesus, pastor Leonardo, nosso querido pastor Luiz Cláudio aqui também. É um prazer estarmos, pela vez primeira, aqui nessa oportunidade, e esperamos poder contribuir um pouco mais com o reino de Deus, com a obra do Senhor, com um tema tão necessário, um tema tão pertinente para os dias atuais, a cruz de Cristo. E eu estou servindo no reino de Deus já há 20 e poucos anos na Igreja Evangélica Costa Barro, Ministério Restaurar, Igreja em Parque Adorado também, Santa Cruz da Serra, Igreja em Obra de Restauração, fazendo ali a obra do Senhor e conseguindo lecionar em alguns lugares aí que não estão permitindo ir lá e atribular uma meia dúzia de alunos. Deus abençoe a todos. Eu vou confessar que eu queria ter essa elegância. É diferente, né? Os irmãos veem a diferença da minha fala, a diferença da fala do homem. Um homem elegante demais. Pastor Luiz Cláudio, meu eterno líder de juventude. Eu amo falar isso porque eu coloco ele sempre mais velho. Então, meu líder de juventude. Alguém que marcou a minha vida profundamente. É um prazer estar aqui contigo, meu amigo. Que prazer estar aqui de novo com você, Léo. Presença aqui do meu amigo, pastor Adriano. É uma mesa assim muito maravilhosa, porque o reino de Deus é um reino de amigos. E aqui a gente está entre amigos, não é? Como o pastor Leonardo falou, nós nos conhecemos já há muitos anos, né? Na realidade, apesar de eu ser líder, mas aprendi demais com o pastor Leonardo e continuo aqui aprendendo com a glória de Deus. Leonardo, vocês estão me envelhecendo. É Léo mesmo. Léo, pode ser Léo. Léozão. É isso aí. Bem, meus amados, a gente, ao longo dessa semana, tem tocado nessa questão da cruz de Cristo. E eu sempre gosto de ouvir pastores diferentes falando sobre a sua perspectiva de um fenômeno que ocorre hoje em dia, que é a descentralização da cruz e a centralização no homem. Eu conversava com o pastor Adriano um pouco antes da gente entrar aqui no ar, que me parece muito que as pregações de hoje em dia elas se centraram ou estão centradas na necessidade humana. E aí o homem com a sua necessidade, eu preciso ter uma mensagem para que essa necessidade dele seja suprida. E a mensagem ela não está partindo do pressuposto da cruz, não tem como ponto de partida a cruz, mas sim a necessidade do homem. E isso tem provocado uma distorção, ao meu ver, no nosso evangelho, né? Na forma como nós vivemos e pregamos o evangelho. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa centralização no homem e não na cruz. Pastor Adriano. Esse é um antropocentrismo, né, que nós estamos vivenciando hoje, infelizmente, por conta das questões da necessidade humana. A gente dentro da área de homilética fala muito disso, né, sobre o que pregar. E, infelizmente, pela questão de isso dar muito ibope, isso de alguma forma atrair muita gente, com muito interesse no resultado,
na solução das suas causas, dos seus problemas. Essa tem sido a temática de muitos pregadores, de muitos pastores, de muitas igrejas, em tornar o homem o centro. E automaticamente, quando se coloca no centro um outro tema que não seja a cruz, então, de fato, a cruz fica, de fato, esquecida, né? A cruz vai sendo deixada de lado. Uma palavra de John Stott que eu achei muito interessante, um dos seus livros, ele disse assim, que se a cruz não for o centro de nossa religião, a nossa religião, ela não é a de Jesus. A nossa religião não é a de Jesus. Então, é isso que, infelizmente, nós estamos vivenciando hoje, onde a gente está pregando um evangelho. Aí vem Paulo em Gálatas 1:6, né, e até o 8, exatamente dizendo que é um outro evangelho que está sendo ministrado, um outro evangelho que está sendo pregado, exatamente porque a gente tem centralizado na necessidade humana. E aí aquilo, como nós falamos, né, um pouco antes aqui, quem não tem problema, gente, pelo amor de Jesus, né? No planeta Terra todos têm algum problema, todos têm alguma causa, então você sempre vai ter um público ali querendo a solução, querendo o resultado. E isso é muito ruim também porque a gente passa a ter uma noção de evangelho que e eu costumo sempre em sala de aula dizer que Deus para muita gente é como o gênio da lâmpada, né? Você pega a lâmpada, esfrega em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí o Senhor Deus sai e diz assim, portanto, tu tem direito a 3 pedidos, né? Então, quando a gente começa a falar de cruz, acaba isso. E acaba também trazendo no coração de muita gente aquela decepção do Deus que é servo, do Deus que é o gênio da lâmpada, de Deus que é a fada madrinha. Então, entendo que essa tem sido, infelizmente, o foco, né? Esse tem sido o foco de muitos hoje na questão da pregação e que a gente precisa, de fato, voltar à mensagem da cruz sempre, sempre, sempre. Pastor Luiz? Eu tive o privilégio de estudar marketing um tempo da minha vida. E eu me lembro que em uma das aulas, uma coisa que ficou muito marcada foi a questão da evolução do marketing no século XX, final do século XIX e o século XX. Primeiro você teve o marketing do produto, que o que importava era o produto, né? Era a famosa venda de carros da Ford. Você pode ter qualquer cor de carro, desde que seja preto. Então todos os carros que eram fabricados pela Ford eram carros pretos, porque era o marketing do produto. Já depois da Segunda Guerra Mundial, você teve um marketing da venda, onde todo o esforço de venda era concentrado para convencimento do cliente. E já década de 90, anos 2000, final da década de 80 até os anos 2000, inicia-se um outro tipo de marketing, que é o marketing do consumidor, que é a famosa expressão customização, aonde você chega numa loja e vai encontrar uma roupa que é a sua cara, um sapato que é do seu jeito, porque ele é feito de uma forma tão customizada que aquele produto é para você, diferente da venda e diferente do produto. Eu ouvindo essa explicação de marketing maravilhosa, aí o professor vira assim e diz: a igreja católica é o marketing do produto e a igreja evangélica é o marketing do consumidor. Porque na igreja católica é daquele jeito e tá acabado. Na igreja evangélica, você chega numa igreja evangélica, tem de um jeito, tem do outro, porque o que importa é o cliente. É o cliente. O camarada falou isso pra mim, eu li a turma, eu não vou falar nada, porque o cara tá certo. Então, quando a gente tira a cruz da nossa pregação, é porque nós estamos potencializando, evidenciando o cliente. Porque esse cliente, ele precisa ser adorado, ele precisa ser encantado, ele precisa ser convencido. E eu não posso trazer o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 2, capítulo 12, versículo 2. Quando diz, fitando os olhos em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus. Então a gente tira esse versículo porque a cruz vai trazer um certo desconforto. É sinônimo de dor, de angústia, de entrega, de sacrifício.
E como eu quero agradar o meu cliente, eu retiro isso. E, portanto, a partir dos anos 90, anos 2000, nós temos uma grande número de igrejas que vão trabalhar essa temática, vão se colocar de forma antropomórfica, antropocêntrica, melhor dizendo, como o pastor Adriano falou, aumentou de uma forma estrondosa. Porque como a concorrência está grande, a concorrência está muito grande, meu irmão. Então, eu tenho que segurar o meu povo aqui. E se eu falar que ele tem que pagar o preço, que ele tem que se humilhar, que ele tem que carregar a sua cruz, aí eu vou perder clientela. Então, eu vou dizer que é bênção, que é só vitória, que Deus vai abrir todas as portas. Aleluia, glória a Deus. É o que a gente está vendo esse fenômeno dessas igrejas customizadas, dizendo mais aqui para a América Latina, ele durante um tempo ele inicia-se muito ali nos Estados Unidos e tal, prolifera a teologia da prosperidade, e aí temos grandes expoentes, que não vale aqui citar o nome, mas expoentes de teologia da prosperidade nos Estados Unidos. Depois a gente vê isso proliferando para a América Latina e chegando no Brasil, obviamente. E a gente percebe que hoje há movimentos que são chamar de filhas da teologia da prosperidade. Sim. Que é a teologia do coaching, né? Que ficou denominada como teologia do coaching, e a hipergraça, né? Que há quem consiga fazer uma divisão, mas para mim seria tudo a mesma coisa. Mas um vai focar mais no antropocentrismo hedonista, de que não, o Senhor vai fazer tudo para te ver feliz, Deus não nos quer ver sofrer, Deus quer ver você pulando e saltitando todos os dias. E o outro, ele vai trabalhar muito mais a questão financeira, física, material das coisas, né? Nesses cenários, a cruz ela passa longe. E o que me faz entender, eu comentava isso ontem aqui, que é possível que dentro desses ambientes existam o que nós conhecíamos antigamente como povos não alcançados. Então, que nunca ouviram a mensagem do Evangelho, nunca ouviram a cruz. E há um desafio grande para nós, enquanto igreja, também levar a palavra, levar o Evangelho a essas pessoas. Seria por aí, pastor? São os perdidos dentro da casa do Pai, né? Quando a gente olha para a história do filho pródigo, tem dois perdidos nessa história, né? Um é que de fato é o que talvez até o mais achado do que o outro, né? Porque ele pelo menos assim, tô querendo ir embora, me dá meu dinheiro, me dá minha herança, fui, e vai lá, gasta tudo que tem, depois que tá lá, tipo, conversando com os porcos no chiqueiro, porque eu acredito que o porco deve ter dito para ele assim: rapaz, esse lugar é nosso, volta para sua casa, porque tá dividindo o espaço que é só nosso, você é filho do pai, volta. Porque o verso 21 de Lucas 15 diz assim, que caindo em si. Então aí eu faço essa tradução. Eu não sei se é a luz do original isso aí mesmo, não, mas é. E ele volta. E aí a gente vê a reação do filho que estava dentro da casa, sem entender que tratava-se de irmão, porque ele, quando se dirige ao pai, diz assim, teu filho. Então, ao mesmo tempo, é como se não se sentisse da família. E o próprio pai diz assim, o que é meu é teu. Você, se quisesse fazer a festa, você faria, etc. Então, essa é uma realidade, pastor, que a gente está vivenciando hoje, gente dentro da casa do pai, mas que não sabe que pertence ao pai, que é filho do pai, que está na mesma família, e que, enfim, um povo que não foi alcançado mesmo estando dentro de igreja, porque o evangelho não chegou, a cruz não chegou, a verdade não chegou. E cruz é uma questão de consciência. O Paulo vai dizer, o Gálatas 2:20, um texto que a gente conhece bem, né? Já estou crucificado com Cristo, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Então, é alguém que se entende, que experimentou a cruz. O batismo nas águas, ele representa exatamente um processo de cruz, né?
Paulo também vai dizer, Romanos 6, verso 4, que nós morremos com Cristo, somos sepultados com Ele, para nós ressurgirmos com Ele e andarmos em novidade de vida. Então, e uma frase do pastor Paulo Borges Júnior, muito interessante sobre esse tema, ele diz assim, que cruz só é cruz se ela for injusta. Porque se ela não for injusta, ela é punição. Porque se você está indo para a cruz porque mereceu ir, você então não tem cruz, você está numa punição. Mas a cruz ela tem que ser injusta, ou seja, é exatamente essa questão da injustiça do mundo, da injustiça do julgar sobre nós, é isso que significa a cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, é justamente cruz porque ele foi o injusto ali. 2 ladrões, punição, mas Cristo é injustiça, a justiça está ali acontecendo. E essa consciência que a gente precisa ter em relação à injustiça, inclusive da bem-aventurança, Jesus vai dizer exatamente sobre isso, sobre ser acusado, sobre ser perseguido e tudo mais, e que tudo isso tem a ver com injustiça. E cruz é consciência. Uma coisa que me chama a atenção também é o texto de Jesus, em João capítulo 10, versos 17 e 18, onde ele está dizendo assim, ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou. Então, que coisa interessante, né? Então, não foi ninguém que empurrou Jesus para a cruz, não foi ninguém que não foram circunstâncias. A circunstância. Ninguém pegou ele de surpresa, não foi aquele assalto de última circunstância, né? É ele sabendo que é a cruz, tendo a consciência de ir para a cruz, então ele vem e diz assim, eu a dou e eu a tomo de volta, que ele está falando da ressurreição. Então, assim, cruz também é uma questão de consciência. Então a gente tem os 2 problemas que a gente já falou aqui. É da turma que prega, que ministra, porque ela está muito mais voltada para o resultado, e cruz não dá resultado quantitativo, né? Ou de fama, ou seja lá mais do que for, do que a criatura está procurando. Mas por outro lado também quem lá está é quem não está querendo cruz, não. A boa parte, né? Claro, evidente. Não podemos generalizar. Mas a turma, quando começa a ouvir, pastor, o cara está pregando cruz, não quero esse cara, não. Está pregando cruz também, não quero esse cara, não. Aí encontra um Adriano pregando não cruz, aí o cara diz, pô, esse cara é de Deus, gostei. Esse pastor, foi esse cara que Deus chamou para minha vida, é isso aí, é aqui que eu vou ficar. Então, a gente precisa ter essa ideia também de que, essa certeza de que cruz também é questão de consciência. É verdade. Léo, você falou sobre as filhas da teologia da prosperidade, e eu quero colocar também aí mais uma filha, que é a teologia da autoajuda. Então hoje a gente tem uma teologia, infelizmente, que vai trazer o homem no centro, né, antropocêntrica, e é uma teologia que vai ser uma teologia quase que existencialista, aonde a solução está dentro de você. Então, se você fizer os processos, se você cumprir os 7 passos, se você fizer a campanha, a coisa vai funcionar. Então, irmãos, isso é diabólico. Porque Satanás, ele não está interessado que a gente faça o errado apenas. O Satanás quer que a gente faça o certo, achando que por fazer o certo, receberemos a recompensa. E aí, com esse pensamento, nós invalidamos a graça de Deus. Porque se eu me santifico para conquistar uma bênção, já não é mais santificação, é mérito. Então, essas teologias, elas vão roubar a graça de Deus do seu devido lugar. E o interessante, quando se fala de cruz, um aspecto que eu gostaria aqui de salientar, é que para seguir a Jesus tem que ter cruz. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, há o mesmo texto. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga. Então o processo de discipulado, ele passa pela cruz. E é interessante que o texto diz, tome a sua cruz.
Por quê? Porque a cruz de Jesus é só de Jesus, irmão. Não queira pegar a cruz de Jesus, porque ele já pegou dele, entendeu? A minha cruz é seguir os passos do meu Senhor através de uma entrega ao ponto do meu sacrifício ser agradável a Deus. Através da graça. Então, seguir a Jesus, se não tiver cruz, irmãos, não é evangelho, não é vivência cristã, é qualquer outra coisa. E é por isso que hoje nós somos confundidos, infelizmente, com mais uma das religiões. Você tem um budista, você tem o Testemunho de Jeová, você tem a turma lá das religiões afro, você tem o espírita e você tem o evangélico. Porque, na realidade, no final das contas, nós estamos servindo a Deus como os pagãos servem aos seus ídolos. Qual a ideia do paganismo? Eu tenho aqui um Deus nervoso, irado, esse cara aqui é complicado, então eu preciso apaziguar sua ira. Como eu faço isso? Através dos meus sacrifícios, para que ele possa ficar tranquilo e me abençoar. Porque eu preciso alcançar uma vida tranquila. E o que eu tenho que fazer? É o sacrifício? Ok. O que eu tenho que fazer? Isso. Não entendeu nada do evangelho. É uma relação de troca, né? Fica uma relação de troca. E uma das coisas extraordinárias é que Jesus, ele apesar de que no Antigo Testamento a gente já tem essa verdade, mas Jesus ele a introduz de uma maneira mais forte, que é a relação com Deus como Pai. Então, Jesus começa, inclusive na oração, nos ensinando, né, a orar: Pai nosso que está nos céus. Jesus, todas as vezes, também que está se relacionando, a primeira pessoa da Trindade, também se referindo sempre como Pai, para nos ensinar que a vida com Deus, a relação com Deus, ela é familiar, é família. Então, família é relação de amor, não é uma relação comercial. Esse tem sido o nosso grande problema. Então, a cruz fica... Cruz, o que é isso? Não sei nem que negócio é esse, que língua estranha é essa, porque a gente está falando de uma relação que ela é comercial. É isso dentro da área da administração, dos negócios, é exatamente isso aí, é uma relação da troca. Então a gente entendeu tudo errado. A contribuição, a quantidade de oração, a quantidade da contribuição também, o tamanho do envelope, a gordura do envelope também, a quantidade de vezes que eu estou na igreja, que eu não estou na igreja. Enfim, a gente começou a entender a relação com Deus como essa relação quantitativa, que tem a ver com troca. Então a cruz foge disso, porque cruz é amor. Como a gente acabou de dizer aqui, quando Jesus diz assim, eu dou, por que o cara resolve dar a própria vida? E aí o texto que a gente conhece tanto, né, que é o de João 3,16, é exatamente assim: Deus amou. E como é que Deus amou? Deus provou esse amor. Paulo vai dizer, Romanos 5,8, vai dizer a mesma coisa. Deus provou o seu amor. Como é que Deus provou o seu amor? Dando o seu único Cristo, seu único Filho, que é o Cristo, morrendo por nós. Então a gente precisa entender isso, que a nossa relação com Deus é uma relação familiar, uma relação de pai com filhos, então, portanto, uma relação de amor. E cruz, nada mais, entre tantos significados, é amor. É de alguém que se dá, é alguém que se entrega, entendendo que, de fato, esse é o único caminho para salvar todos esses pecadores. E enquanto a gente não entender isso, aí, é claro, só um assunto atrás do outro, né? Mas, enfim, Pode continuar. as nossas aflições, as nossas angústias, as nossos intempéries da vida, e nós como pastores sabemos disso, que a gente atende gente, a gente lida com gente, tem tudo a ver, como célula máter da história, com essa questão de ter entendido relação com Deus como uma relação de troca. Na maioria das angústias, por que Deus permitiu? Eu orei, eu jejuei, eu não atrasei o dízimo, entreguei no dia certo, na hora certa, não teve um minuto a mais, nem a menos. Bruto, não foi nem do foi do bruto, não foi do líquido. Você entende? Aquela relação de jejuei, consagrei, não falta uma consagração, não faltei uma ceia, estou aqui desde 1800 dinossauros, e etc e tal. Enfim, a gente sempre está nessa máquina de cálculo na relação com Deus. Aí a maioria das angústias, dos desafios, dos intempéries da vida tem a ver como essa maneira inconsciente da gente pensar a nossa relação com Deus, quando a gente não consegue entender. Aí vem o perdão,
a relação, o suportar uns aos outros, em relação até ao próprio Deus. A gente, eu já encontrei situações da pessoa acreditar que Deus não perdoou o seu pecado, o seu erro, a sua dificuldade. Por quê? Porque o cara entende assim, tá nessa cabeça da relação de troca, como que diz assim, o que eu tenho? E a gente precisa já entender o seguinte, não há nada para trocar, gente, porque se a gente pensa numa relação de troca, a gente tem que ter o que trocar. Aí eu pergunto a você, tu vai trocar o quê? O que você tem para trocar com Deus? O que você tem para negociar? Até a vida que você acha que tem, é Ele que deu. Então nem isso você nada. tem. Então você não tem nada. É puramente relação de amor. Uma coisa que você falou, pastor Adriano, desculpa, Léo, assim, até talvez tenha o... Não, conversa é essa mesmo. A ideia é conversar sobre isso. Falando aqui do lado de um mestre no Antigo Testamento, no Antigo Testamento haviam 5 ofertas. 4 delas eram obrigatórias, que era a oferta queimada, o holocausto, a oblação, que era de manjares, a expiação do pecado e da culpa. E havia uma 5ª oferta, que era a oferta voluntária, ações de graças. E quando você lê os Salmos de Davi, ele se especializa em sacrifícios de louvor, que é exatamente a oferta voluntária. Porque subir a cruz, carregar a cruz, tomar a sua cruz é voluntário. A nossa oferta de louvor é a cruz. É a cruz. E quem foi na Bíblia Sagrada um homem segundo o coração de Deus? Foi aquele que se especializou em ter um coração voluntário. E aí tem um célebre, né, texto de 1 Samuel 24, quando Araúna dá a eira para ele. Não, Davi, essa terra é tua, eu vou sacrificar aqui. Não, eu vou comprar essa terra. Não, Davi, você é o rei, pelo amor de Deus, isso aqui tudo é teu. Não, eu vou comprar essa terra, porque eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe alguma coisa. A ideia de cruz já estava ligada ao pensamento davídico. Olha só que lindo. Pensando em muitos de vocês compartilharam aí, o texto que o próprio Jesus diz, né, que se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante, eu costumo dizer que não há detalhes na Bíblia que não devam ser percebidos ou que nós não tenhamos que ter uma atenção máxima sobre eles. Jesus coloca o tomar a cruz no centro, entre o negue-se a si mesmo e siga-me. Né? Ele poderia ter colocado no início, tome a sua cruz. Poderia ter colocado no final, negue-se a si mesmo, siga-me, tome a sua cruz. Porque se alguém entender que a cruz na vida de Jesus veio no fim, vai falar assim, não, a cruz devia ter vindo no discurso de Jesus no fim, não no meio. Mas na verdade ele coloca isso no meio, é o que dá o entendimento de que sem essa cruz no meio, não tem o negue-se a si mesmo. É impossível negar, porque você não consegue enxergar a razão pela qual você vai negar. Então o cara que vai negar, ele vai olhar para a cruz, ele vai entender por que ele está negando. E o cara que vai seguir, ele vai olhar para a cruz e ele vai entender por que está seguindo. Né? Então, a cruz enquanto centro do discurso de Jesus, do próprio Cristo, ele introduz a cruz no centro daquele que quer segui-lo, naquele que quer servi-lo e quer andar com ele. Então, o que eu peço aos senhores agora para a gente falar é sobre esse seguir a Cristo, né? Essa vida cristã sem cruz. Que tipo de vida cristã é possível viver sem a cruz? Seria uma vida simplesmente litúrgica? Seria um ativismo? As pessoas que não têm a cruz, que não passaram pela cruz, que não ouvem ou ignoram o discurso da cruz, que tipo de vida cristã essas pessoas estão vivendo? Aí, antes de vocês responderem, deixa eu só ler aqui um comentário de alguns irmãos que estão aqui, alguns dando glória a Deus, dizendo que o tema é excelente. Temos aqui Silvio Antunes dizendo que um dos maiores culpados do antropocentrismo somos nós, líderes. Eu acredito que ele seja líder também, com o intuito de termos igrejas cheias, que parece ser uma resposta de uma igreja bem-sucedida. Com isso vamos pregando sobre a Bíblia e não mais a Bíblia.
mensagens personalizadas atraem um público que querem resultado em sua vida. Infelizmente, descobriram que a religião virou um nicho, onde você encontra soluções para os seus problemas. Então, agradecemos a participação do Silvio, que escreveu para a gente aqui. Pode continuar escrevendo aí, Silvio, e todos os irmãos que estão nos acompanhando, pode continuar mandando aqui a sua mensagem. A nossa irmã, Rodrigo Gama, nosso irmão Rodrigo Gama, hoje é dia de aula online, aula do seminário no debate. Abraço aos mestres. Grande Rodrigo. Irmã Margarete Martins, mestres excelentes. Então, que tipo de vida se vive quando você não parte da cruz e você não caminha para a cruz? Eu estava falando com o pastor Adriano antes aqui do programa, que por incrível que pareça eu já fiz atletismo. Meu corpo diz o contrário. Mas eu sou testemunha disso. Eu já fiz atletismo. E o que me chama a atenção no atletismo, onde eu competia, que era ali no Célio de Barros, na pista, né? De atletismo foi ao lado do Maracanã, é que o ponto de partida é o ponto de chegada. Você sai e você chega no mesmo lugar. E a cruz seria isso pra gente, Luiz, seria isso pra gente, Adriano? Um ponto de partida e um ponto de chegada? Eu tenho um texto na Bíblia Sagrada que ele fala muito pra gente, porque está na carta de Paulo aos Efésios, e a carta de Paulo aos Efésios é aquela que melhor traduz a doutrina da igreja. Uhum. E no capítulo 2, o apóstolo vai falar sobre dois povos que estavam afastados, um estava longe, outro estava perto, mas havia um muro de separação entre os dois. E o versículo de número 16, 15 e 16, né, ele vai falar, a partir do 14, ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, e aí o apóstolo está falando claramente, nos versículos anteriores nós percebemos isso, de judeus e gentios, de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Aí vem o versículo 15, e isso é a lei dos mandamentos, contido em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, assim fazendo a paz. E aí vem o versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos os povos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Um cristão, uma igreja que não entende a mensagem da cruz, ela continua com o muro levantado. E a percepção que nós temos quando chegamos em algumas igrejas que não pregam a mensagem da cruz é nós e eles. Ou seja, eles não estão lá, eu estou do lado de cá. Só que pela cruz o muro foi quebrado. Então, meu querido, eu faço minha as palavras também do pastor Paulo Borges e do pastor Hernandes também, que às vezes a gente fica brigando por tamanho de igreja, né? Sim. Quantos membros tem a sua igreja? Aí isso já é um motivo de destaque ou de desprezo. E o pastor Hernandes, o pastor Paulo, eles têm a mesma ideia quando dizem a quantidade de membros da minha igreja, a quantidade de habitantes da minha cidade. Porque eu sou pastor desta cidade. Eu não sou pastor da IERC. Você não é pastor da Assembleia de Deus em Madureira. Não é o pastor do Ministério Restaurar. Nós somos o pastor do Rio de Janeiro. Porque, por causa da cruz, a barreira, o muro da inimizade caiu. Não existe nós e os outros. Não existe os ímpios e os salvos. É claro que alguns entenderam a mensagem da cruz e foram libertos do poder do pecado. Mas aqueles que estão lá fora, o Senhor Jesus, no capítulo 16, o capítulo 10, no versículo 16 de São João, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas
longe do aprisco. Convém que eu vá buscá-la para que assim haja um só rebanho e um só pastor. O que eu chamo de ímpio, o que eu chamo de endemoniado, o que eu chamo filho das trevas, Jesus chama de ovelha. De ovelha. Porque o muro foi derrubado por causa da cruz. E quando eu consigo perceber isso, eu consigo abraçar, eu consigo perdoar, eu consigo estar junto, mesmo do diferente. Porque a cruz, ela quebra a inimizade. Sim. Quando eu vejo cada vez mais sectarismo em alguns segmentos evangélicos, pode ter certeza que está faltando cruz. É porque a cruz faz a gente entender reino, né? É a cabeça de muitos líderes, infelizmente, muitos cristãos, né? Não entender o reino, entende ministério, entende denominação, entende CNPJ, entende que ala que você é, se é pentecostal, se é tradicional, sei lá mais o que. Esses termos, essas terminologias que vai fazendo a gente ficar numa consciência de gueto. A gente vive dentro de um gueto, né? Gueto de cabeça, né? De consciência, de mente, de vida, de prática. E a gente não entende reino. Então, quando a gente entende reino, exatamente como o pastor Cláudio acabou de falar, eu sou um pastor no reino, então se me mandar para Conchinchina, eu sou pastor lá na Conchinchina. E qualquer pessoa lá é ovelha. E que eu posso, como instrumento nas mãos de Deus, alcançar, aconselhar, orar, ministrar e etc, etc. E a pergunta inicial foi exatamente o que a gente pode ver em relação a quem está dentro da igreja, mas não entendeu cruz. É religião, não é evangelho, é religião, porque não tem como se pensar evangelho, não tem como se pensar reino de Deus sem cruz. Que é até uma coisa muito interessante aqui. 2 textos que me vêm à memória, rapidamente, para a gente entender cruz. Cruz sempre esteve no projeto eterno de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 8, que diz a mesma coisa de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e até o 21, de que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, a gente precisa entender que redenção acontece antes de criação. Então, criação, ela já é um fruto da redenção. Redenção é um plano de Deus, essa doutrina não pode ser quebrada jamais quando se fala de teologia, quando se fala da palavra de Deus, quando se fala de evangelho. Então, se a gente entende uma vamos ao termo, religiosidade, a gente entende uma prática religiosa, onde ela não tem a cruz, é como o dito aqui que nós falamos no início de John Stott. Então, essa religião não é de Jesus, a gente não pode entender o evangelho. Um dos textos também que eu queria até deixar aqui é de 1 de Pedro 2, verso 23 e 24, que Pedro está dizendo assim, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, quer dizer, ele morreu, a gente tem que morrer também. Ele foi para a cruz, a gente tem que ir para a cruz também. Mortos para os pecados. Vivamos para a justiça. Opa, ele morreu, ressurgiu. Opa, a gente também tem que morrer e ressurgir para ter uma novidade de vida. Pelas feridas deles fomos sarados, não é? Vocês foram sarados aqui na versão da NA. Então, é infeliz a gente ter que dizer isso, mas é real ter que dizer isso. E é necessário ter que dizer isso. Muita gente que está dentro do gueto evangélico, que está dentro das 4 paredes evangélicas, que está dentro das 4 paredes denominacional, ainda não conheceu Jesus, ainda não conheceu a cruz, ainda não está dentro do reino, está dentro da igreja, faz parte do rol de membros, mas o seu nome ainda não está no livro da vida. O senhor falando isso aí me fez pensar que Jesus sem cruz seria só mais um líder religioso, né? Exatamente. Só mais um fundador de religião. Exatamente. Né? E me parece que é esse Cristo histórico que tem sido pregado. Um judeu da Palestina, sim. Que viveu lá no 1º século, que disse coisas interessantes, sábias, que fez o bem às pessoas. Então... modelo de ser humano. Não é isso? Seria opa, que ser humano incrível que foi Jesus. E não vão negar o fato histórico, porque existem comprovações históricas que de fato ele existiu. Então, inclusive, a zombaria que há por parte de judeus e outros
o fato dele ter sido, essa semana a gente falou sobre isso, crucificado, alguns chamam ele de um pendurado por conta disso. Então, o escárnio também é uma comprovação de que, de fato, esse homem existiu. Mas, quando na pregação se apresenta um Jesus sem a cruz, esse evangelho não é o evangelho genuíno. Sim, eu sempre costumo dizer que a gente não pode avaliar a vida cristã de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Então, assim, não é o fato de você não beber, não fumar, não cheirar, não roubar, não matar, não adulterar, não fazer um monte de coisa que faz de você alguém de Jesus. Aí eu sempre costumo, com todo respeito, a citar algumas outras religiões. O budista também não faz isso. Talvez lá o sujeito está lá no convento, sei lá das contas, também não faz isso. Então, mas significa que esse alguém é de Jesus? É claro e evidente que o fato de eu ser de Jesus, como diz Romanos 6,4, eu vou andar em novidade de vida. Mas para eu andar em novidade de vida, morri com ele, sepultado com ele, ressurjo com ele. Então eu tenho que passar por esse processo. Então, cruz é mudança de natureza. Essa é a linguagem que a gente tem no Novo Testamento. Essa linguagem de novo nascimento, essa linguagem de nascer de novo, essa linguagem de nova criatura, essa linguagem de novo homem, novo, porque o velho tem que morrer. E só tem um jeito disso acontecer. Tem que ter a experiência da cruz. Então, não tem como a gente pensar de outra forma. Senão, é só mais um líder religioso de fato. Você só não frequenta ali o terreiro, não frequenta ali o salão, sei lá das contas, só não frequenta ali o outro espaço religioso. Você só está frequentando um espaço que se denomina igreja, tem lá uma placa lá na frente com o nome, e aí tem um sacerdote lá na frente falando alguma coisa, buscando toda aquela liturgia daquela religiosidade, e é só isso, você só está em mais uma religião. E eu diria assim, com muita dor no coração, porque a gente como cristão, como pastor de igreja local também, cuidando de gente, cuidando de vidas, professores também ensinando a palavra, seja em qualquer meio, inclusive no meio acadêmico, a gente tem visto isso com muita frequência, com uma quantidade muito, muito grande de gente que de fato só está mais uma religião, só que o nome da religião é cristianismo. Não está no evangelho, gente que não teve essa mudança. Claro, é evidente que o externo ele vai ser o resultado do interno. Mas a gente não pode pensar em deixei de fazer um monte de coisa, sou de Jesus. Não, eu tenho que ter de fato uma verdadeira e real experiência com Jesus, encontrar o Cristo. E cruz, ele vai exatamente fazer um encontro entre pessoas. Evangelho é isso, evangelho, antes de qualquer coisa, é o encontro entre duas pessoas. Pessoa humana com a pessoa divina. E se torna numa relação de intimidade tão extraordinária, tão gostosa, tão maravilhosa, de que essa relação ela se torna indissolúvel quando ela é verdadeira, quando ela é autêntica, quando ela é real. São as duas hastes da cruz, né? A vertical unindo o homem a Deus e a horizontal unindo os homens aos outros homens. É isso que nos dá liga. E um texto que eu acho assim muito esclarecedor, que vai trazer o que significa a cruz. A cruz é símbolo de vitória. Sim. A nossa vitória foi conquistada na cruz. Colossenses 2, versos 14 e verso 15. Havendo riscado escrito a cédula de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Isso aí. Não, esse texto aqui a gente tem que parar só um minutinho. É muito bom. Porque o momento de maior fraqueza, talvez, na vida de um ser humano é o momento da cruz, é o momento da punição, é o momento da exibição pública, da execração. É o que Jesus estava sofrendo ali na cruz. Entretanto, foi naquele momento a maior vitória da humanidade, porque Jesus, pendurado no madeiro, pegou o que sobrava ainda de autoridade no capeta. E do texto diz, ele despojou, ele tirou tudo que estava na mão de Satanás e triunfou sobre os principados e as potestades, aonde? Na cruz.
É só isso. A cruz é só isso. Nossa grande vitória. Você, como mestre na área da teologia, sabe disso. Mas a justificação é exatamente isso. Tua ficha está suja. A minha está impecável. Eu não sou o pecador, que é Cristo. Aí ele vem na cruz e diz assim: vamos fazer uma troca? Me dá a tua ficha suja e eu te dou a minha ficha completamente limpa. Isso é cruz, isso é justificação. É quando ele faz essa troca de tirar o nosso nome do Serasa Celestial, do SPC da eternidade, enfim, de qualquer que seja a cobrança, e torna você justo, paga a sua dívida e faz uma troca de ficha, faz uma troca de nada consta. Então isso é algo assim extraordinário, gente. Então, se não tiver cruz, tem uma religiosidade que você continua com a ficha suja. Tem uma religiosidade que você faz um monte de prática, um monte de sacrifício e tal, mas não tem uma vida justificada em Cristo Jesus. Então, o justificado não é o passar a mão na sua cabeça, não é isso. Ele só está pagando a dívida que você não tem condição de pagar. E está te conferindo, imputando como justiça. A palavra imputar como justiça estou te dando a minha ficha, a minha está limpa, fica aí. E é isso aí. E a gente tem que andar com esse documento bem, né? Porque aí se o inimigo... aí se o inimigo chegar e dizer assim: Adriano, tu não presta e papapá, ó, tu tem toda a razão. Mas peraí, deixa eu só te mostrar um documento aqui, ó, esse aqui, ó, eu fui justificado em Cristo Jesus. Então, sem cruz não tem justificação, não tem essa troca da ficha. A gente está... Papo bom, passa rápido, né? A gente está caminhando aí para os 10 minutos finais, muitas participações aqui pela internet, mas eu quero que nesse finalzinho, dar um tempo para cada um de vocês, para a gente lançar uma mensagem mesmo para aqueles que vão assistir agora, que estão assistindo agora, aqueles que virão depois, que assistirão depois, sobre a importância de ter uma vida cristã centrada na cruz de Cristo. A importância da cruz de Cristo ser o nosso norte, o local para onde nós olhamos para nos movermos, o local para onde nós olhamos para existirmos, o local para onde nós olhamos para vivermos com um propósito, porque acredito que vocês concordem com isso, não há como ter um propósito de vida sem a cruz de Cristo, não há como chegar em lugar algum. Eu lembro de uma vez ter ouvido alguém dizer, eu li isso num livro, que para quem não sabe para onde vai, todo vento é desfavorável. Então, quem não sabe para onde está indo, todo vento é contrário. Então você está, não, acho que não é por aqui, então mas acabei ficando muito longe de lá e vai para lá, não é aqui, talvez sejam. Então as pessoas ficam meio perdidas. Se nós não fitarmos os nossos olhos na cruz, se nós não olharmos para Cristo, o que isso pode acarretar na nossa vida? Eu queria que essa fosse a mensagem final que cada um de vocês deixa aí para a turma que está nos assistindo agora e para aqueles que nos verão depois. Eu vejo Jesus falando 3 palavras-chave para nós. Mateus 11, 28, Lucas 24, 49 e Mateus 28, 19 e também Marcos 16, 15. A primeira palavra-chave é vinde. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vem. Só que quando que você vier, você vai tomar sobre si o meu jugo e também o meu fardo, mas fica na moral, em paz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você vai aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, pois como uma ovelha muda, subi ao madeiro. Só que tem o segundo passo. O segundo passo é o ficar. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Existe um processo espiritual na caminhada, que começa na entrega. Quando você passa pela cruz de Cristo, entende o Evangelho, segue ao Senhor numa vida pautada nos ensinamentos de Cristo. E esse processo é o processo onde a plenitude do Espírito Santo vai se manifestar na sua vida.
E aí você tem o terceiro passo, a terceira palavra, o terceiro verbo, ide, fazer discípulos de todas as nações, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque essa é a mensagem de Cristo que tem que ser repartida. A mensagem do evangelho não é apenas para salvar o perdido, mas a mensagem do evangelho é para trazer luz às nações. Eu vou dizer para o povo o que é verdade pela Bíblia Sagrada. Então, eu preciso de toda essa caminhada e, portanto, meu querido, venha Cristo, tenha essa experiência com o Espírito Santo e faça a tua obra, porque Deus lhe comissionou para ir fazer discípulos de todas as nações. Eu quero compartilhar 2 textos de Paulo, porque para mim é fundamental, porque ele vai falar não só de que a pregação tem de ser uma pregação da cruz de Cristo, como também ele vai dizer que é a cruz de Cristo, o poder de Deus que se manifesta para a nossa salvação. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, quando ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. E no verso 23 ele vai dizer: mas nós pregamos o Cristo crucificado, que continua sendo escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E o outro é o texto tão conhecido de todos nós, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para que a justiça de Deus se revele no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o que Paulo deixa muito claro para nós é que a cruz é onde se revela o poder de Deus, que produz, que nos conduz, que nos sustenta, que nos possibilita a salvação. Não é? É o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, mas é exatamente no histórico e no cronos da humanidade é que a cruz acontece e se torna esse fato na nossa experiência. Então, portanto, tem que ser a pregação, tem que ser a mensagem, tem que ser o Cristo que é o Cristo crucificado. Essa tem que ser a palavra da nossa mensagem, que é a palavra da cruz, mesmo que seja loucura para quem quer que seja, loucura até para os que estão de dentro, mas é essa palavra que é poder de Deus, e é o poder de Deus que é o poder da nossa salvação. Não é o poder para a cura da enfermidade, né, para abrir a porta e fechar a porta, e para o sucesso, não. É a cura, é o poder de Deus para a transformação da nossa vida, para a nossa salvação. Amém. Essa é a palavra. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Eu espero que você tenha sido alcançado por esse conteúdo nesse dia. Se você que está assistindo depois, eu espero que, em sendo alcançado, você também possa compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas. Você que é um cristão em Cristo Jesus, um crente em Cristo Jesus, meu irmão, busque a centralidade da sua vida e coloque a cruz como o centro da sua vida, não só as necessidades humanas. Eu tenho necessidade, os pastores têm necessidade, todos nós temos necessidades, mas nós vivemos para a glória de Deus. Nós não vivemos para pagar boleto, eu sempre digo isso na igreja. A sua vida não pode se resumir em pagar boleto, carnê ou cartão de crédito. Há mais para ser vivido, há um propósito para ser cumprido, e só será possível se a cruz estiver no centro da sua vida, no centro das nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor te guarde, te dê uma quarta-feira de bênçãos e de vitória. Te agradeço pela sua audiência e até amanhã, permitindo o Senhor. Deus abençoe.